Então, as disposições preliminares do Estatuto da Terra, elas falam de alguns princípios e definições sobre acordos e convênios e define terras públicas particulares. Inicialmente, essa lei regula direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Então, são dois pontos principais que esta lei segue. A execução da reforma agrária é um dos pontos, e é definida a reforma agrária como conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios da justiça social e ao aumento da produtividade. Enquanto ela também trata da promoção da política agrícola, definindo a política agrícola como conjunto de providências de amparo à propriedade da terra que se destinem a orientar, no interesse da economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no sentido de harmonizá-los com o processo de industrialização do país. O artigo 2º diz que é assegurada a todos a oportunidade de acesso à terra, condicionada pela sua função social. Então, a gente já conversou sobre a função social que apareceu lá na Constituição de 1988, mas antes da Constituição, a função social da terra já aparecia no Estatuto da Terra. Então, todos têm a oportunidade de acesso à propriedade da terra, mas essa terra tem uma função social e ela deve cumprir a sua função social. E o que é a função social? Vamos lá, aqueles 4 itens de novo. Favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela trabalham, assim como suas famílias, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais e observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivam. Também no artigo 2º, ele define alguns deveres do poder público e alguns direitos. Diz que o dever do poder público promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade. Uma propriedade da terra que seja economicamente útil, de preferência nas regiões onde a pessoa habita, ou, quando as circunstâncias regionais o aconselhem, em zonas previamente ajustadas na forma do disposto na regulamentação dessa lei. E o poder público também deve zelar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando planos para sua racional utilização, promovendo justa remuneração e o acesso do trabalhador aos benefícios do aumento da produtividade e do bem-estar coletivo. Também define que é direito dos agricultores permanecer na terra que cultivam, dentro dos termos e limites da lei, claro, observadas sempre que lhe for o caso as normas dos contratos de trabalho. E também é direito das populações indígenas a posse das terras que ocupam, ou lhes sejam atribuídas de acordo com legislação especial que disciplina a situação. No artigo 4, ele traz algumas definições que são importantes. Algumas a gente já abordou previamente na disciplina. Então, imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, e que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária e agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada. Então, o imóvel rural, um imóvel para ser definido como rural independe da sua localização, depende da sua função, se está sendo usado para fins de exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, então é considerado um imóvel rural. A lei também define propriedade familiar, que é o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiros. E o módulo rural é a área fixada para uma propriedade familiar. Então, ela varia de região para região e de tipo de exploração, de tipo de uso que se faz da terra. A empresa rural é um empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explora econômica e racionalmente o imóvel rural dentro da condição de
rendimento econômico. Aí se define também minifúndio e latifúndio, sendo minifúndio o imóvel rural de área e possibilidades inferiores às da propriedade familiar, e latifúndio aquela propriedade que excede a dimensão máxima fixada na forma do artigo 46, parágrafo 1º, a linha B, que define que é 600 vezes o módulo fiscal, tendo-se em vista as condições ecológicas, sistemas agrícolas regionais e o fim em que se destina. Mas a gente sempre imagina latifúndio como as grandes propriedades, né, com extensas áreas de terra, mas mesmo que não exceda esse limite referido na linha anterior, se a propriedade tem uma área superior a um módulo rural e seja mantido inexplorado em relação às possibilidades físicas, econômicas, sociais do meio, se só está sendo mantida com fins especulativos, deficiente ou inadequadamente explorado, também é considerado latifúndio. Então, mesmo uma propriedade não tão grande, desde que seja superior a um módulo rural e que não esteja sendo utilizada, não esteja cumprindo a sua função social, é considerado latifúndio e deve ser combatido. Tem algumas exceções para latifúndio, tá? O imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão, cujas características recomendem, sobre o ponto de vista técnico e econômico, a exploração florestal, racionalmente realizada, mediante planejamento adequado, ou o imóvel rural, cujo objeto de preservação florestal ou de outros recursos tenha sido reconhecido por tombamento, como, por exemplo, uma reserva particular do patrimônio natural. O artigo 6º trata dos acordos e convênios e diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem unir seus esforços e recursos mediante acordos, convênios ou contratos para a solução de problemas de interesse cultural, principalmente os relacionados com a aplicação dessa lei, visando a implantação da reforma agrária e a unidade de critérios na execução dessa. Um exemplo disso é na regulamentação das dívidas dos estados com a União. Em alguns casos, a União está pedindo terras que são de propriedade dos estados para fins de reforma agrária. Então, o estado não tem condições financeiras de pagar a sua dívida, mas ele pode pagar essa dívida, pelo menos parcialmente, em terras que seriam destinadas à reforma agrária. Também são tratados sobre terras públicas e terras particulares. Então, as terras públicas terão prioridade subordinando seus itens previstos nessa lei as seguintes: as terras de propriedade da União, que não tenham outra destinação específica, as terras reservadas pelo poder público para serviços ou obras de qualquer natureza, ressalvadas as pertinentes à segurança nacional, desde que o órgão competente considere sua utilização econômica compatível com a atividade principal sob a forma de exploração agrícola. E também as terras devolutas da União, dos estados e dos municípios. E com relação às terras particulares, a propriedade privada da terra cabe intrinsecamente uma função social, e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na Constituição Federal e caracterizado nessa lei. Então, o poder público vai promover a gradativa extinção das formas de ocupação e de exploração da terra que contrariem a sua função social.